Amados irmãos, amadas irmãs, queremos acolher a palavra de Deus que hoje foi nos proclamada aí. A liturgia de hoje fala justamente disso, uma palavra que cai em nosso coração e em nossa vida e dá muitos frutos, como nos recorda o refrão do Salmo e o mesmo Salmo. Por isso hoje nesta celebração, quando aqui viemos glorificar a Deus, adorá-lo, venerá-lo pela nossa oração, reforçar também nossa vida de fé, alimentar-nos para que o nosso dia, também a nossa semana, seja vivida nessa presença e nesse amor de Deus. Trazemos aqui também as nossas intenções e preces, quando a igreja se reúne, a Assembleia do Povo de Deus se reúne, para rezar, para louvar, para celebrar a Eucaristia Dominical. Ela traz toda a sua vida, toda a sua realidade, nossa casa, nossa família, nossos trabalhos, os irmãos que sofrem, também os nossos problemas, as nossas tribulações, e tudo colocamos aqui sobre o altar e temos certeza na fé que Deus nos acolhe. 3 aspectos da liturgia de hoje muito bonitos que poderíamos guardar. O Evangelho, hoje o texto mais longo, é uma catequese, já explicou o sentido da parábola, uma linguagem que Jesus usa para fazer e ajudar que os mais pobres, os mais simples, os que o amam, compreendam mais facilmente. Por isso Jesus fala em parábolas, aquilo que ouve se compreende, aquilo que toca o coração se transforma em vida. Mas 3 elementos aqui da palavra hoje gostaríamos de guardar. Temos um Deus e amamos a um Deus em Cristo que não se cansa de semear. Esta convicção profunda da nossa fé. A minha palavra, como recorda Isaías, ela vem como a chuva para este mundo e essa terra, e ela não voltará se não produzir os frutos. A analogia à criação, à água, à chuva, à terra, mostra esse grande amor de Deus. Em quem nós cremos? Nós cremos em Deus que é Pai, que nos ama e que continua a semear. Jesus diz: o semeador é meu Pai, é Deus, que envia o seu Filho Jesus, a palavra da vida, a semente da vida que é o próprio Jesus, para que caindo em nosso coração possamos dar frutos, possamos viver com amor, viver com dignidade. Antes de tudo queremos louvar o nosso Deus, porque a semente que Ele vai semeando em nossa vida, em nosso coração, Ele não desiste. Mesmo que às vezes tenhamos um coração pedregoso, às vezes no meio dos espinhos, às vezes nosso coração está árido e seco, assim também vale a realidade ao mundo que vive, às vezes endurecida, que não acolhe a palavra de Deus, mas Deus continua semeando. Em Cristo agora o verbo, a palavra, a semente que dá a vida, continua semeando. Em segundo lugar, qual é esta semente? É a palavra de Deus, essa que nós ouvimos. Ao ouvir, ao escutar, ao tocar o nosso coração, ao tocar nossa inteligência, essa palavra nos faz pensar, nos faz rezar. Esta palavra nos faz sentir, esta palavra nos faz compreender. Cristo é a semente e a palavra do Pai. É preciso crer nele, porque Ele é o verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. Como mudar a vida, mudar a humanidade, converter os corações, transformar a realidade sem a pessoa de Jesus? Sem essa semente da sua palavra, e são sementes que são espalhadas, que são derramadas, que são plantadas, que são jogadas. A semente tem um fruto em seu interior. É preciso morrer. O próprio Cristo, se o grão de trigo não morrer, não dará vida. Assim Cristo morreu por nós também, Ele que é a verdadeira palavra, a semente da vida.
aquele que nos faz frutificar. Vamos pedir essa graça para que jamais nos falte a semente, a palavra, jamais nos falte a pessoa de Jesus Cristo, jamais nos falte o seu amor. E mesmo às vezes longe ou distante de Deus, longe ou distante da igreja, da comunidade, a palavra foi semeada, a palavra foi jogada, a palavra espera ser frutificada. Essa semente, essa palavra não voltará para Deus até que ela dê o seu fruto. Por isso nós cremos na conversão. Nós nunca desistimos da conversão. Todos somos chamados a nos converter. E em terceiro lugar, se Deus nos ama tanto e continua sempre semeando, se essa palavra é semeada, a palavra de Deus é para todos, para que todos se salvem, nós temos que olhar este solo, esta terra, aonde essa semente cai. E a semente cai, essa palavra chega na nossa vida, no nosso coração. Antes de tudo, vamos agradecer, porque tivemos a graça de conhecer a Deus, de amá-lo, conhecer Jesus Cristo, viver na sua igreja. Fomos batizados, imersos nessa sua vida, já é o fruto dessa palavra. E na igreja procuramos viver com dignidade, com amor, participando da Eucaristia, ouvindo a palavra, os santos sacramentos, nossa vida de oração, nosso dia a dia, nosso trabalho sempre iluminado pelos frutos dessa palavra que já dentro de nós já germinou. É claro que essa palavra que cai em terra boa, e cremos que Deus nos deu também essa graça de sermos essa terra boa, que dá frutos diferenciados, não são todos iguais, cada um produz do seu modo, de acordo com a sua natureza humana, de acordo com as suas condições, mas produz frutos. Mas vamos cuidar do nosso solo, do nosso coração. Não deixemos que ele fique à margem, nem deixemos que ele se torne duro como as pedras, nem façamos do nosso coração um lugar de espinhos, apenas de dores e mágoas. Libertemos-nos, deixemos que essa palavra nos purifique, preparemos esse terreno, eis aí a oração, a nossa fé, o nosso amor, para que essa palavra continue dando os seus frutos, continue dando os seus frutos. Vamos agradecer a Deus pelo terreno que Ele nos deu, o solo que Ele nos deu, a vida que Ele nos deu, pelo coração que acolheu, continua acolhendo e quer continuar acolhendo a palavra de Deus, a semente da palavra, e a semente da palavra é a mesma pessoa de Jesus que dá sentido, significado à nossa vida. E vamos produzindo esses frutos. Quais são os frutos da palavra de Deus? São muito simples. É o amor, é a paz, é a dignidade, é o respeito, é a compaixão, é a misericórdia, é o cuidado com a família, é a fidelidade à igreja, a fidelidade àqueles valores mais profundos do bem, da paz, da solidariedade, da fraternidade. Mas os frutos são também do nosso coração, a paz, a serenidade, a confiança em Deus, a esperança na dor e o sofrimento, são frutos da palavra de Deus. Frutos da palavra de Deus é a unidade, a comunhão da igreja, são os nossos serviços e ministérios na comunidade. Frutos da palavra de Deus é o amor de um pai, de uma mãe, cuidado com os seus filhos, o trabalho do dia a dia com dignidade, são frutos da palavra de Deus. Frutos da palavra de Deus é o respeito, é a honestidade, é os valores da confiança. Vamos pedir, queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus continue trazendo frutos de paz, não de guerra, nem de violência, nem de ódio, mas frutos do amor. E esse é o terreno bom, mas precisamos sempre cuidar desse terreno, cultivá-lo bem, transformá-lo em terra boa,
para que produza sempre bons frutos, para a nossa santificação, para o nosso crescimento na fé, para glorificar a Deus e para caminharmos juntos como irmãos e irmãs rumo à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.